A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 538 do seu podcast para falar um pouquinho sobre automobilismo, esse esporte que você tanto gosta e que você é apaixonado. Nessa semana, o que nós temos no nosso cardápio? No bloco número 1, nós temos corrida clássica, GP dos Estados Unidos 2006 em Indianápolis. E no bloco número 2, nós temos MotoGP, mais uma etapa da MotoGP que se encaminha aí, né, pro fim da temporada, etapa de Motegi, com muita chuva, muita água. A gente já falou várias vezes aqui, a chuva não ajuda essa categoria. Parece que dessa vez houve ali alguma emoção. Será que foi boa a corrida? Vocês vão descobrir isso lá no bloco número 2. E no bloco número 3, o bloco das quartas-feiras, nós temos as considerações que são enviadas, tanto as que já foram enviadas da semana passada, quanto aquelas de quem ouvir este programa na terça ou na quarta, aqueles que saírem na pole e ouviram o programa logo de cara, vão escrever para o café.com@gmail.com, que é o nosso e-mail, e vai mandar suas considerações e tal. A gente já vai discutir na quarta-feira à noite. Semana passada nós fizemos esse mesmo anúncio, o programa da quarta-feira e tal, e esse programa não saiu. Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes, vocês que estiveram comigo, vou apresentá-los, né? Eles estão aqui comigo, já estou adiantando para vocês que eles estão aqui. O que aconteceu? Nós nos juntamos, nós gravamos esse programa foi gravado das 22h30 até 1h da manhã, se não me engano. Nós lemos lá todas as considerações recebidas. Eu lembro que a gente discutiu sobre o e-mail da Laura Andrade, sobre a questão do briefing estar sendo transmitido. Lemos o e-mail do Gustavo Mucilli, do Cesarino, de todo mundo que mandou e-mail pra gente. Só que o arquivo no dia digitado, no dia seguinte, não estava ok. O arquivo não gravou as vozes, só gravou a minha voz, eu que estava gravando, não gravou a voz de Fábio Campos, não gravou a voz de Diogo Gomes, não gravou a voz de Thiago Santa Rosa, ou seja, perdemos o programa. Coisas que acontecem no mundo dos podcasts, não deveria acontecer para um podcast que está chegando ao 10º ano de vida, mas aconteceu. Não deveria acontecer para um podcast que está na sua... Como que fala 500 em ordinal? 500ª? Me ajuda aí, universitários. Na edição 538. Já que os meus universitários não quiseram me ajudar, porque eles também não sabem. Mas acontece. Infelizmente perdemos o programa da semana passada. Peço desculpa a todos que escreveram pra gente, porque a gente... Fizemos promessas de vários programas para gravar, de temas. Vamos gravar sobre isso e tal. Respondemos as perguntas e tal. E infelizmente se perdeu. Não é a primeira vez, mas foi a última vez. Tenho certeza disso, querido ouvintes. Depois dessa desculpa aqui pública, de dar essa cara realmente a tapa, até porque a culpa foi minha, que não configurei o gravador da forma correta, quero apresentar quem são os meus companheiros que estão fazendo parte da edição 538, que estão aqui me ajudando a fazer esse programa. Primeiro ela, Bárbara Franzin. Seja muito bem-vinda, Bárbara, mais uma edição do Café com Velocidade. Muito obrigada, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E você comentou aí sobre nossos quase 10 anos e sobre perder programas, né? A gente tem uma longa história sobre esse assunto, né? Lá nos primórdios, né? 10 anos, gente. Então vocês imaginam, né? A gente tá falando... Vai comentar da Fórmula 1 de 2006, na corrida clássica. A gente começou a gravar em 2007, ou seja, né? Ainda era um pouco difícil das coisas irem pra frente, as conexões não eram tão boas como hoje em dia, então já perdemos também vários programas, entrevistas e dar e regravar de novo. Então, apesar de eu não estar presente nesse quadro, eu compartilho dessa dor com vocês. Não é legal, mas saibam que
né, o Raposo ia editar o programa no feriado. Então, assim, o comprometimento a gente sempre tem, mas às vezes acontecem esses elementos aí um pouco maiores que acabam deixando a gente aí sem ter muito o que fazer. Então, ouvi dizer aqui também no meu ponto que a gente vai ter programa essa semana. Então, quem não teve a pergunta, né, essa semana, talvez vai ser respondida, né? Não sei qual é a pauta, não sei como a gente vai organizar tudo ainda, né? Sempre o compromisso com a verdade. Mas, enfim, eu tenho certeza que vai ser mais um programa muito bacana. A gente vai falar de uma corrida aí maravilhosa da moto e a corrida clássica, como eu já falei, lá voltando pra Indianápolis, essa pista que me dá saudade pra caramba. Então não vou me alongar muito aqui pra deixar os demais falarem também. Daqui a pouco a gente volta pra continuar aí gravando esse Café com Velocidade. Também temos ele, Thiago Santa Rosa, que escolheu a corrida clássica que a gente vai discutir no primeiro bloco. Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e a todos os ouvintes do Café com Velocidade. Sim, tivemos aí um bloco, vamos ter, aliás, um bloco interessante. Não, vou ser sincero, essa apresentação, essa abertura está sendo gravada depois que já gravamos o bloco de considerações. Então pode ter certeza que a gente discutiu bastante coisa, não só de 2006, mas dos personagens envolvidos com essa prova de 2006, fatos históricos e tudo mais, de uma época que traz mais saudade por conta da pista. Vamos ser sinceros, por conta da pista, no sentido, né, da prova que não foi tão interessante. Já dos envolvidos, sim. Opa, Alonso disputando o título, Schumacher guiando, Felipe Massa com boa prova, enfim, isso vai ser detalhado no bloco de corrida clássica. E também temos ele, Diogo Gomes, o nosso representante do Nordeste. Estamos aqui no horário de verão, gravando já 11 horas e 9 minutos da noite. O cansaço já vai tomando conta daqueles que tiveram uma jornada longa de trabalho. E pro Diogo Gomes tá lá, são 10 e 8 da noite ainda, tranquilo, a noite está apenas começando. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. Grande Thiago Raposo, prazer falar com você sempre, o pessoal da bancada e, claro, pro público do Café com Velocidade. Na verdade, né, esse horário acaba me ajudando um pouco, mas de qualquer maneira eu estaria presente aqui para falar principalmente dessa corrida da MotoGP, né, em Motegi, corrida maravilhosa. A corrida talvez não seja maravilhosa, não mereça esse termo, mas a briga final foi. Merece esse e vários outros termos, e é por isso que eu vi e revi essa prova e vi esse lance final tantas e tantas vezes. Vamos lá discutir isso que mereceu. Vamos lá, mereceu, mas antes da gente começar eu tenho alguns recadinhos para dar. O primeiro recado é o seguinte: nós estamos nos aproximando do GP Brasil de Fórmula 1, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, acertei os dias? Olhando rapidinho aqui, exatamente, 11, 12, 10, 11 e 12, né? Porque é sexta, sábado e domingo. E o Café com Velocidade já tradicionalmente faz um encontro com seus ouvintes, serão lá presentes, menos o Diogo Gomes, que não conseguiu se planejar, e acabei de falar que está no Nordeste, está um pouquinho mais longe, está lá em Recife, mas se comprometeu a 2018, está presente aqui, participando de todas as festividades e tudo mais. Mas vocês poderão encontrar lá Thiago Raposo, esse que vos fala, Bárbara Franzin, Fábio Campos, este que não está presente hoje no programa, e Thiago Santa Rosa, para tomar um chopp, para conversar. Quem você não bebe, bebe o seu refrigerante, o seu suco. Um lugar bem legal que a gente encontrou. A gente fez um encontro lá ano passado. Comando individual, para você que não bebe, está preocupado, nossa, mas eu vou lá, os caras vão pedir balde de cerveja, no fim vão querer dividir a conta por igual. Relaxa, comando individual, você paga apenas o que você consumir, um lugar agradável, um lugar amplo, perto de Interlagos, perto do metrô, fácil acesso e tudo mais. Então, quem
é de São Paulo ou região, é ouvinte do Café com Velocidade e quiser participar, entre em contato com a gente pelo e-mail cafécomvelocidade@gmail.com para saber os detalhes de horário e tudo mais. Não tem taxa. Nossa, quero participar, mas qual que é a taxa? Não tem taxa. Você vai lá, se você não quiser consumir absolutamente nada, você entrega a sua comanda vazia no fim. É mais bater um papo mesmo, conhecer a galera, tirar fotos e tudo mais. Você que vai à corrida e não sabia desse encontro, você que é de outro lugar, de outro estado e está vindo para ver a corrida, fique sabendo desse encontro, então entre em contato com a gente. A gente mandou fazer também algumas camisetas, a gente já fez umas encomendas, a gente divulgou nos nossos grupos de WhatsApp, tem algumas camisetas extras que a gente mandou fazer, já imaginando, né, que algumas pessoas não ficariam sabendo antes da encomenda, mas que teriam interesse depois. Procure a gente também, se tiver interesse, para já reservar a sua. É uma camiseta especial de 10 anos, já que a gente está para completar 10 anos de podcast. E aí, relembrando algumas coisas, tem um logo do Café Velocidade, bem bonitinha, na cor vermelha, que é o vermelho aí do site e tal. A camiseta ficou interessante, nós gostamos aí, a gente montou, né, o esquema da camiseta com os nossos apoiadores. A gente jogou lá no apoiador uma ideia inicial, e aí começaram a vir sugestões e tal, e mudamos o logo, mudamos um monte de coisa para ir se adequando. Obviamente não dá para agradar todo mundo, mas a gente tentou fazer o máximo possível para ficar aí, pelo menos ao gosto dos apoiadores, né? Mais gente agradando, a chance de a gente agradar as outras pessoas que não são apoiadores também é maior. E o que é isso que esse Thiago Raposo está falando de apoiadores? Sim, nós temos um grupo de apoiadores. Se você ainda não é apoiador do Café com Velocidade, não perca o seu tempo. Entre lá no apoia.se/Café com Velocidade e fique sabendo como é muito simples se tornar um apoiador. Você, com qualquer quantia mensal, você se torna um apoiador. Você ajuda a tocar esse programa pra frente, a manter esse projeto vivo. Se você gosta desse programa, se esse programa te ajuda de alguma forma a passar o seu tempo, a trazer informações, a te fazer refletir sobre esse esporte que você gosta, vai lá e torne-se um apoiador. A partir de, sei lá, eu posso ajudar com R$5 mensais. Vai lá, R$5 é menos de R$1 por dia, gente. Eu posso ajudar com 10, com 15, você define o seu valor, você se torna um apoiador. E para ter aí um contraponto, né, o que os apoiadores ganham com isso? O que eu ganho em ser apoiador? Não é muita coisa não, mas é o que a gente pode fazer. A gente tem um grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp, onde a gente tenta ter um contato mais direto com o pessoal. A gente tenta estar fazendo alguns extras. Tem essa questão dos apoiadores, por exemplo, ajudar no layout da camiseta. Eles puderam ajudar sim no layout da camiseta. Eu falei que o primeiro bloco desse programa será de corridas clássicas. Os apoiadores escolhem qual é a corrida clássica. Nós aqui, os membros do programa, nós fazemos sugestões. Olha, o Thiago Raposo quer tal ano, a Bárbara quer tal ano, o Diogo tal ano, cada um escolhe um ano aí, que a gente joga para eles votarem, eles votam, e a mais votada, obviamente, é escolhida e a gente assiste. Então, eles têm aí, sabe, um papel importante. Talvez nem eles saibam, né, o quanto é importante o papel deles, porque ajudam também a manter a hospedagem do site. Já são aí 10 anos, são 10 anos de muito MP3. Tem alguns perdidos ali, mas tem pelo menos mais de 400 programas guardados em o zip, o MP3 e tudo mais. Então é uma questão de coisa, o site tá lá para vocês. Tem a questão do pagar o domínio, que tem coisas, novidades vindo por aí. Tem várias coisas que a gente usa, então o dinheiro realmente ajuda a tocar esse programa. Então fica aí o convite para você. apoia.se/Café com Velocidade. Se puder, se não for pesar a tua vida, torne-se você também um apoiador deste programa. Dito isso, dito todos os recados, né? Esses recados, você que está ouvindo o café pela primeira vez hoje, não se assuste, não são esses recados toda semana. O recado da camiseta do encontro é porque realmente está chegando, mas depois disso é só o recado dos apoiadores que a gente dá semanalmente. A gente vai passar a vinheta e a gente vai começar o primeiro bloco, Corridas Clássicas Estados Unidos 2006. Corridas Clássicas. Dando início então a esse primeiro bloco da edição 538 com a corrida clássica, porque temos aí pela frente GP dos Estados Unidos. Nós fizemos uma votação lá entre os nossos apoiadores, como eu disse aí há poucos segundos atrás na abertura.
E ganhou o GP de 2006, uma votação lá entre os pessoal, campanhas duríssimas por outras corridas, mas 2006, que foi uma corrida aí proposta por Thiago Santa Rosa, acabou ganhando a maioria dos votos. E foi então a corrida que nós assistimos, relembramos. E Thiago Santa Rosa, por que 2006? Olha, Thiago Raposo, na verdade a escolha foi bem simples na minha visão. Até porque a gente já tinha comentado isso em programas anteriores e Bárbara Franzin está aqui para me ajudar e me apoiar nessa situação, porque a gente precisava falar um pouco de Fórmula 1 em Indianápolis. Estados Unidos voltou no meio dos anos 2000 a figurar como cenário de Fórmula 1 dentro do maior circuito que existe lá, num projeto ambicioso que não deu certo por uma série de razões, mas que marcou um período, marcou um tempo, e eu escolhi, vamos dizer, meio que aleatoriamente uma prova, até porque esperava a contribuição de vocês escolhendo outras provas desse período. Mas como se sabe, como os nossos apoiadores sabem, Thiago Raposo preteriu a escolha dos anos 2000 e tentou alguma prova dos anos 80, algo mais antigo, o que ele não foi bem sucedido. Exatamente, mas a gente vai discutir a qualidade dessa corrida ao longo deste bloco aqui, mas fazendo aqui as boas vontades, né, as vontades dos nossos apoiadores, porque eles que mandam, né, Fabrício Dutra disse que quer saber o resultado da corrida clássica antes da gente começar a discutir, porque fica mais fácil de entender. Então, vamos fazer as vontades. Michael Schumacher venceu essa corrida, seguido de Felipe Massa e Giancarlo Fisichella. Este foi o pódio da prova. E Arno Trulli veio em quarto, Fernando Alonso em quinto, Rubens Barrichello em sexto, David Coulter em sétimo, Vitor Antônio Liuzzi o oitavo, Nico Rosberg o nono, e foram só estes os carros que completaram a corrida. O 10º colocado, que foi o Ralf Schumacher, ele abandonou 10 voltas do fim da corrida, com problema na roda e tudo. E teve um acidente, um mega acidente na largada, né, Bárbara Franzin? Você que gosta do alvoroço, do salseiro, das farofadas. Na largada, um acidente envolvendo Kimi Raikkonen, Nick Heidfeld, Juan Pablo Montoya, Scott Speed, Christian Klein, Frank Montagny e Mark Webber. É isso mesmo, Raposo. Eu me juntei ao coro do Thiago Rosa pra gente assistir uma corrida de Indianápolis. E mais que isso, né? Pra gente te derrotar. Porque você ficava lá no grupo tentando manipular as pessoas e fazia sua campanha e tudo mais. E aí, como era feriado, eu falei, eu também vou fazer a minha campanha aqui. Ajudei o Rosa, né? A gente meio que se uniu nessa batalha aí, te vencemos. E eu fiquei feliz porque a gente assistiu uma corrida em Indianápolis de novo, né? Muito legal ver um lugar que você visita, né? É muito clichê isso, mas quando o Campos fala das corridas que ele visita na Europa, né? Quando a gente vê... quando ele vê os traçados, eu tenho certeza que é um sentimento similar, até quando a gente vê Interlagos, né? Conheço esse circuito aí de cima a baixo, né? A gente fica ali sentadinho horas, olhando pra pista, decora praticamente tudo, então é muito legal a gente relembrar essas coisas. E sim, a gente teve não só um, né, como 2 acidentes logo no início da corrida, então eles envolveram aí pilotos importantes, né, como você falou do Raikkonen, né, porque quem tirou o Raikkonen foi o Montoya, e ambos corriam na McLaren, então ficou aquela situação meio, não entendi muito bem o que aconteceu, então foi uma maluquice. O Button também foi acertado, né, foi prejudicado e teve problemas na asa do carro, e o Heidfeld, que eu acho que foi o mais impressionante, né, que ele girou algumas vezes e a cena, assim, é um tanto quanto assustadora, mas todo mundo saiu bem, não foram danos maiores, e demorou um pouquinho, né, teve safety car ali pra tirar todo mundo, e foi engraçado que ficou meio que um cemitério de carros, assim. Eles até fizeram alguns takes desse momento ao longo da corrida, então foi um pouco bizarro. E até o Raikkonen deu uma entrevista e ele disse que freou muito forte, acabou batendo no Montoya, mas que... ou melhor, o Montoya falou sobre o Kimi, que o Kimi freou forte, bateu nele, mas que não tinha culpados
numa batida como essa. Então, o Montoya, que é um piloto assim, né, conhecido pelo temperamento e tudo mais, e o Raikkonen, que nunca foi aí de muitas palavras, achei interessante essa frase deles. Eu até fiz uma estrelinha aqui no Franck Montagny, porque eu achei curioso, né, porque às vezes tem uns pilotos que ou não tiveram muito destaque, ou ficaram um pouco tempo na Fórmula 1 e depois saíram. E ele foi banido, né? Ele ia correr lá na Fórmula E, teve problema de doping, se eu não me engano era com cocaína, e ele admitiu e tudo mais, pediu desculpas e tá fora do automobilismo. Então, coloquei aqui uma estrelinha, fiz anotações assim, no caderno mesmo nessa corrida, eu achei que foi ótimo. E aí eu até coloquei aqui, então fiz umas marcações, e essa aqui pra comentar, pra não deixar passar mesmo, é uma informação, não é tão relevante pra corrida, mas é pro histórico mesmo, né? E hoje ele tá fora das competições. Tem que se falar que Franck Montagny, ele, depois disso, ele correu Champ Car, né? Também correu Fórmula Indy, percorreu diversas categorias. É um daqueles pilotos, muitos desses que correram na Fórmula 1 nos anos 2000, ali do bloco de trás, que de uma forma ou de outra se destacaram também em outras categorias, mas são pilotos de um baixo nível técnico, ou de um nível técnico, vamos dizer, não tão grande, um período que acho que é reconhecido por todos, um período fraco ali no ano 2000, com alguns pilotos jovens surgindo, algumas boas pessoas ali, uns bons pilotos, no caso de Raikkonen, Massa, nesse ano já tinha Rosberg, né, já estava surgindo aí. E você falou do Montoya, Babi, eu fui atrás confirmar uma informação. Eu já sei. Foi a última prova do Montoya, né? Exatamente. Também marquei aqui que tinham muitos boatos, né, de que ele ia sair da equipe, e logo depois ele já anunciou que ele ia pra NASCAR correr na Ganassi. Então é um momento aí interessante, né? A gente pode puxar já pro gancho da corrida clássica, porque é a despedida dele. Já tinha vindo da Indy, passou pela Fórmula 1, foi pra NASCAR, então depois voltou pra Indy, né? Então é um piloto aí que tem trajetória por várias categorias. E que passou tempos e anos na NASCAR sem conseguir a tão sonhada vitória no oval, caçando essa vitória, ganhou algumas em misto. Foi pra Indy, perdeu o título na pontuação dupla e depois acabou sumido. Tá aí, né? Vai fazer o INSA com o Hélio Castro Neves. É isso, Thiago Santa Rosa? Você que é o cara antenado nas notícias? Na verdade, ele vai dirigir um dos carros da Penske, né? A Penske vai ter um carro da Acura ano que vem, né? Um protótipo Acura pro INSA. E um carro vai ter o Juan Pablo Montoya e o outro o Hélio Castro Neves. O Helinho vai fazer dupla com o Rick Taylor. O Diogo vai lembrar, tenho certeza que ele não vai deixar eu escapar. Se não me engano, é o Rick Taylor. E o Juan Pablo Montoya, esse me fugiu o companheiro, mas é um carro separado do Helinho. É o Cameron. Não atuou mais, né? Porque acabou agora há pouco, mas era até uma semana atrás. Mas o atual vão separar os irmãos? Vão. Sim, irmão e pai, né? Porque o pai é dono da equipe, né? Da Wayne Taylor Racing. Isso. E aí tinha uns irmãos que foram os campeões desse ano com a Cadillac, e aí separaram. O Rick sempre foi o irmão melhor, nós sabemos, é muito claro isso há muito tempo. E aí o próprio pai, o Wayne Taylor, falou que era uma chance que não tinha como o Rick recusar, enfim. Eu achei uma boa escolha. E fora que o Jim Cameron, que é o outro piloto da Penske, também é um piloto que já venceu corridas na INSA e tudo mais. Tá certo que aqui o contexto é Fórmula 1, mas nós trazemos informações de tudo quanto é categoria. Exatamente. Diogo Gomes, ao 2006 ser eleita a corrida clássica, venceu Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa, mas perderam os nossos ouvintes, porque a Ferrari largou na frente, fez o joguinho de equipe no box. Felipe Massa vai lá, no pit a gente troca vocês. A Benetton não conseguiu acompanhar o ritmo, o Alonso até tentou segurar o Fisichella, mas perceberam que seria besteira, era melhor deixar o Fisichella tentar buscar a Ferrari, não conseguiu também, e foi essa a corrida, Diogo Gomes. Então,
A corrida foi fraca, é verdade, mas, por exemplo, a minha opção foi 2012, que eu até falei no grupo dos nossos apoiadores que não era uma corrida boa. Eu assumi, não é uma corrida boa. Só que era uma corrida que era a primeira vez, era a volta da Fórmula 1 aos Estados Unidos, a primeira vez desse circuito de Austin, ainda bem verde, né, o circuito, o traçado como um todo, asfalto, melhor dizendo. Terminando, fazendo as corridas finais de 2012, que foi aquela temporada maravilhosa. Então eu até coloquei minha opção, foi muito mal votada, melhor dizendo, mais pelo ambiente do que pela qualidade da corrida em si. Eu não lembro de grandes corridas assim. A sua corrida histórica, talvez você nem tenha assistido, então você não sabe o que você ser boa ou não também. Mas... Exatamente, eu admito. Ai. E era exatamente por isso que eu propus ela, porque eu sabia que tanto eu quanto 95% dos nossos ouvintes não tinham assistido. Era uma grande oportunidade de conhecer uma Fórmula 1 ainda desconhecida pra gente. É verdade. Tenta ano que vem, Raposo. Não, pra semana que vem eu já vou tentar outra corrida antiga, né? Se vão voltar comigo, eu não sei. A corrida foi fraca. A corrida foi bem fraca, né? O final eu ainda tava esperando alguma coisa, mas acabou não acontecendo. A troca pela liderança. Eu também fiquei esperando o jogo, porque eu falei assim, o Rosa escolheu com tanta verdade, né? Não, 2006, não, vai acontecer alguma coisa. Sei lá, vai ter um problema que a Ferrari vai rodar, alguma coisa vai acontecer, porque, por que ele escolheu com tanta veemência essa corrida? Eu tô até hoje perguntando. Ele explicou o voto. Agora eu entendi, agora que ele explicou, por causa do circuito apenas. Não, eu fiquei esperando porque a corrida tava tão morna que eu falei, caramba, será que vai ser tão morna? Não é nem por ter sido a escolhida, não. Mas a corrida ela foi decidida ali no primeiro stint, né? Porque o Massa que vem em segundo, larga muito bem, pega a liderança do Schumacher, vem dando um ritmo bom, e aí na primeira parada a equipe para o Schumacher antes, provoca um undercut ali, segura o Massa um pouco mais, e mesmo a parada do Massa tendo sido mais rápida do que a do Schumacher, mesmo assim o Schumacher volta na frente. Então deram uma segurada no Massa, obviamente o Schumacher, né, só localizando aí o ouvinte, o Alonso vinha de 3 vitórias seguidas. Então o Schumacher precisava descontar pontos urgente. Esse foi um final de semana horroroso do Alonso, a gente até vai entrar mais na frente com relação ao Alonso, mas foi um final de semana horroroso para o Alonso, então a Ferrari, na ideia dela, né, de jogo de equipe e tudo mais, que enfim, ela tem, não dava para aceitar o Massa terminando à frente do Schumacher, então fizeram ali uma inversão meio que, não as escondidas, porque foi muito claro para todo mundo, né, mas não de uma maneira tão jogada na cara. E acabou que ele venceu a corrida, conseguiram fechar 1-2. O carro da Ferrari estava muito superior nessa corrida. O Schumacher tem um histórico muito bom nesse circuito, inclusive, né? Os pneus Bridgestone tiveram melhores. Então, todo esse conjunto aí fez com que a briga pela liderança, ela não existiu, né? Houve uma troca pela liderança, mas com a equipe, no caso da Ferrari, orquestrando essa troca aí. Mais atrás, eu até gostei de alguns pontos da corrida, mas... Qualidade em si, não. E eu fico na dúvida até quando a gente conseguiria ter uma corrida boa ou não, mesmo sem os abandonos, porque os abandonos que você citou aí, nome por nome, da largada, eles pesam bastante. Tá certo que as duas McLaren, elas estavam largando um pouco mais para trás, né? O Raikkonen até larga no top 10, o Raikkonen larga, acho que da 8ª colocação, e o Montoya, os 10 primeiros do grid pra você, Diogo Gomes, Schumacher, Felipe Massa na primeira fila, Fisichella e Barrichello na segunda fila, Fernando Alonso e Jacques Villeneuve na terceira fila, Jason Button e Ralf Schumacher na quarta fila, e fechando na quinta fila, Kimi Raikkonen e Nick Heidfeld. Isso, o Raikkonen larga em 9º e o Juan Pablo Montoya larga em 11º. Então as McLaren se classificaram um pouco mais atrás, mas bom, são as McLaren, afinal de contas, tem o que entregar. E além dos outros carros que perderam ali, né, se você não tinha uma briga na frente, talvez você pudesse ter alguma briga um pouco mais atrás. E nada disso aconteceu. Foi uma corrida morna, sem brigas. O ponto que o Rosa colocou eu acho válido de trazer essa corrida histórica, essa corrida clássica em Indianápolis, e foi o último ano, né, que ela teve em Indianápolis. É o ano após aquela grande farsa, né, que foi 2005, onde... Vergonha. Isso, vergonha é uma expressão melhor, onde só 6 carros fizeram a prova. Então, ainda tinha aquela muita questão de, poxa, como é que o público vai reagir? Será que o público vem? Eu entendi a escolha geral.
Vergonha pra Pra quê? Fórmula 1 como um todo, pra Michelin pesa muito, inclusive eu assisti na transmissão britânica e eles fizeram questão de mostrar como a Michelin levou um aporte de marketing enorme para esse final de semana como um todo. Só faltaram colocar o Alonso vestido lá de boneco da Michelin, aquele que tem as dobrinhas, mas os restos fizeram tudo. Então a Michelin saiu pesada em 2005, mas acho que a Fórmula 1 como um todo, né? Exatamente, eu acho até que a Michelin ficou um pouco mais. Foi mais vergonhoso pra Michelin do que pra Fórmula 1. Quando eu fiz essa pergunta. Eu não sei se ele tá ouvindo a gente, mas eu queria mandar um grande abraço pro nosso companheiro aí, o Vinícius Afonso. Sempre que a gente fala de boneco da Michelin, eu lembro dele. E ele vai saber o motivo, então um abraço aí pro nosso explica a piada pra todo mundo. Muito feio isso. Vamos colocar o Vinícius Afonso em nossas sessões então. Estávamos nós no FIA WSC Interlagos. Vinha passando o boneco da Michelin e ele resolveu tirar foto pra colocar nas fotos. Abraço. Nas redes sociais, isso. Só que ele não reparou que do outro lado do boneco da Michelin tinha uma Grid Girl muito pouco vestida. E a namorada do Vinícius Afonso descascou ele na hora que viu a foto nas redes sociais, sem entender que ele tava tirando a foto com o boneco da Michelin e não com a menina que tava do outro lado do boneco. E aí ele quase apanhou. Um abraço, Vinícius Afonso. Mas Thiago Santa Rosa, devolvendo pra você, eu queria te pedir desculpa. Eu brinquei aqui com você que você foi culpado da corrida ser ruim. Você só sugeriu. Os culpados, na verdade, são Leandro JF, Ricardo Banniman e Lucas Herrera. São os caras que voltaram nessa corrida. Você só propôs, Thiago Santa Rosa. Mas foi a primeira dobradinha da Ferrari, né? Isso foi bem comentado nessa primeira dobradinha, Felipe Massa e Schumacher. Essa corrida em Indianápolis ainda não é igual ao Austin, né? Que tá lá no fim da temporada, era mais ali depois do Canadá, então ainda era início, meio de temporada, e foi então a primeira dobradinha dessa dupla aí. E como era bom ver Schumacher correr, né, Thiago Santa Rosa? Isso sem dúvida, né? Isso eu nunca questionei a qualidade de Schumacher, nunca questionei isso. Eu vou ser sincero também com o nosso ouvinte, eu não revi a prova. Eu me lembro quando eu vi tudo, até comentei aqui fora do ar, pessoal, foi aquela que o Heidfeld capotou, porque eu lembrava disso, acidentes às vezes marcam bastante, então eu lembro que teve o ano do Kubica, né, com a BMW, e aí nesse ano o Heidfeld ainda com aquele híbrido Sauber BMW capotando também, isso fiz a associação, mas o Schumacher, ele quando, a gente já falou isso algumas vezes, quando ele tinha um carro nas mãos, ninguém segurava, e foi um ano que ele teve que se superar em boa parte da temporada. A Renault, Alonso principalmente, né, muito bem, muito rápido, muito competente, aquele embate que o Thiago Raposo sempre lembra, 2006, né, Raposo, em San Marino, foi? Que teve... 2006 é a parte 2, né? A parte 1 é 2005. Mas aí, se você for pensar em questão de campeonato, 2006 vale mais até do que 2005, né? 2006 eles brigam ponto a ponto, e se não fosse Suzuka lá no final do ano, poderia ter tido a decisão, uma grandiosa decisão de fato em Interlagos, né? Interlagos foi a última corrida, e aí o Schumacher, a gente lembra o que também ele fez naquela prova e tudo mais, mas podia ser um outro contexto, enfim. E já em Indianápolis ele ligou fino, mas perdão, tem que destacar também o quanto guiou fino o Felipe Massa na primeira temporada dele na Ferrari, mostrando ali o piloto que tinha evoluído, tinha aprendido com os seus erros, e principalmente que tinha sabido lidar com a Ferrari no modus operandi dela, né? Curioso isso, a gente se pensar que ele era o piloto que não acatou ordens de equipe, nesse momento aí, se você olhando a prova de novo, você pode ter essa sensação. De fato, na época, eu não tive a sensação do esperar o jogo de equipe. Até achei que o Felipe Massa podia ganhar, mas eu talvez naqueles 20 e poucos anos que eu tinha,
era um garoto um pouco mais, vamos dizer, torcedor do que analista. É legal. Bárbara Franzin. Oi. E queria te chamar exatamente porque nessa época você era condutora do fã-clube de Felipe Massa, mas aí é uma situação diferente de 2010, né, Bárbara Franzin? Porque ali envolvia título e tudo mais, e era Schumacher, o Massa estava chegando na equipe e tudo mais. Acho que o contexto é um pouco diferente, né? É diferente porque eu até coloquei que foi. Você mencionou, né, que tinha sido a primeira dobradinha da dupla, né, Schumacher e Massa, e foi a primeira da Ferrari desde 2014, e foi o melhor resultado do Massa até então, que ele tinha conseguido na carreira dele. Então era uma época que eu ainda via com muito, não é nem um deslumbre, mas nossa, ele tá conseguindo, tá indo bem, tá subindo na carreira, tá na Ferrari agora, tá indo pro pódio. Como você pega um piloto que tá naquela equipe lá, fundão de grid, e dá uma chance numa Mercedes, por exemplo, e o piloto, claro, tem o talento, melhora o carro e consegue aí finalmente mostrar os resultados. Então, não me incomodava muito nessa época ainda a questão dele ter que ceder posição pro Schumacher e tudo mais. Acho que até pelo clima mais amistoso que tinha entre os dois, da gente ter visto o Barrichello tanto ser meio que o saco de pancada do Schumacher, sabe? Meio que aceitar tudo que ele fazia, e a relação com o Massa era mais de amizade, aquela história de irmãos mesmo. Então talvez por isso não me afetasse tanto, mas depois quando o Alonso chegou, eu mudei de ideia, e é o que eu falo, foi uma coisa boa que aconteceu, porque eu, como, não é nem fã nesse caso, mas como crítica, como até o lado mais jornalista mesmo que acompanha automobilismo, é bom você não ter uma torcida, né? Claro que não sou contra quem torce, pode torcer, gente. Tem muitas pessoas que sabem dividir, que conseguem separar o emocional do racional, mas é interessante não torcer pra ninguém, porque a gente consegue analisar de uma maneira melhor. Você não julga todo mundo meio que mesmo peso, mesma medida. Então, por esse lado é bem interessante, assim, mas foi bem legal ver a corrida, relembrar, né? Eu gosto desses momentos, assim, de ver principalmente o Schumacher pilotando, né? Que eu não consigo deixar de falar isso toda vez que tem uma corrida em que ele se destaca, e lembrar da situação de hoje em dia, que é de cortar o coração mesmo. E também ver o Massa num desempenho bom, sabe? O menino tava chegando na Ferrari, tava ainda com maior vontade de mostrar, de fazer acontecer, né? Que é completamente o oposto do que a gente vê hoje em dia, né? Agora ele tá lá, cumprindo contrato, tô aqui, quem sabe amanhã aparece alguém, mas não estão conseguindo, então tô seguindo aí no baile. Então é um pouco triste, né? Ver... não é também, tô usando as palavras erradas, mas eu acho que é um pouco melancólico a gente ver onde que chegou, né, a carreira, e pra mim realmente ele já devia estar aposentado, tá correndo de Fórmula E, que ia ser com certeza mais feliz, ia se divertir pelo menos um pouco mais, porque na Fórmula 1 acho que realmente já deu o tempo, né? A gente tá falando de uma corrida de 2006, a gente tá em 2017, então tem gente que tá aí até hoje, mas que, querendo ou não, ainda consegue uma coisinha ou outra, mas no caso dele acho que já passou. E sim, ficava lá postando no final do Orkut resultados de corrida, criava discussão com o pessoal lá nos os tópicos das comunidades, fiz vários amigos, né? Conheci Thiago Raposo lá também, um pessoal que gosta bastante de Isso é a melhor Fórmula 1. parte da sua vida? Da minha vida? Ô, louco! É muito forte essa frase, hein? Muito forte essa frase. Mas, não, foi uma época divertida, mas se eu voltasse atrás, acho que eu não ia ter fã-clube nenhum, não. Talvez eu só acompanhasse de longe, assim. Mas foi bacana. Já que eu gosto muito de fazer os paralelos, Thiago e Santa Rosa, eu acho que o interessante das corridas clássicas, além da gente lembrar, relembrar, eu, a Bárbara e o Diogo, né? Porque você não assistiu a corrida. Mas além desse ponto, Obrigado. eu acho que é fazer um paralelo com o presente. E essa cobrança que a Bárbara faz pro Felipe Massa, eu sei lá, esse ano eu tô muito... Não sei se... Qual é a palavra certa a utilizar, mas muito... calmo com o Felipe Massa, porque eu tô... Tá nítido, né? Por que ele voltou, né? Ele tinha abandonado, ele tinha aposentado, ele voltou por
O que ficou claro pra mim foi uma questão de camaradagem com a equipe. A equipe precisava de alguém, tava sem ninguém, ligaram pra ele e, olha, a gente tá nessa situação e tal, não tem como você vir e tal, nos ajudar. E ele aceitou, mas assim, pra mim já tava claro que ele já tava abandonando acho já tinha percebido que a questão técnica dele já não tava lá, essas coisas todas, e tá aí provando esse ano também pra gente. Então não sei se você vê diferente, você acha que o Felipe Massa deveria estar provando mais, mostrando mais, ou se você acha como o Bárbara Franzin, que já devia estar na Fórmula E há muito mais tempo. Será que vai mostrar alguma coisa na Fórmula E? Isso que eu ia dizer. Primeiro que assim, eu acho que é complicado, né? Isso eu acabei aprendendo com o tempo, depois de levar algumas bordoadas a respeito de opiniões assim, tipo, tal piloto tem que fazer tal coisa. Se ele teve o convite e realmente pensaram que ele podia acrescentar alguma coisa dentro do plano da Williams, perfeito, deixa ele lá, tal. Não é esse o problema. E talvez esse alguma coisa, acrescentar alguma coisa, nem seja necessariamente vitória, né? Seja acrescentar alguma coisa, desenvolvimento do Stroll, por exemplo, ou alguma coisa pro carro e tal. O objetivo com certeza não era fazer a Williams melhor do que o ano passado. Para mim isso tá mais do que claro pelo que a Williams apresentou. Agora, se você pega e faz a comparação pura e simples do Felipe Massa de 2006 para o Felipe Massa de 2017, aí você vê realmente uma decadência, né? Um piloto que não conseguiu manter um nível quando chegou ali no ponto máximo da carreira, ainda com os problemas que a gente sempre relatou de inconstância, de mesmo quando tinha um carro muito bom, não deixou prevalecer isso como alguns pilotos conseguiam impor para os seus rivais, e até por questões contratuais, e vide esse ano com o Schumacher também chegando ali para ser claramente um segundo piloto para ter a sua oportunidade no futuro. É claro que quando você vê isso você fala, poxa, mas como que ele conseguiu essa queda tão grande e tudo mais? Aí você lembra de toda a história até chegar, né? O Faster Than You, a mola, todo aquela trauma no sentido assim, como foi psicologicamente a batalha de 2008 até o final, o título. Então assim, também é compreensível entender que tudo que ele passou também pode ter influenciado no desempenho dele ao longo dos anos. É claro que isso é uma coisa que vai ficar com ele e a gente não tem como afirmar 100%. Acho que é até o caso de parar de fazer isso, porque no fundo acaba não levando muito a discussões claras, a pontos claros. Mas sim, de fato, analisando o que é 2006 e 2017, a gente se assusta um pouco, a gente vê um pouco de preocupação, sim, com o que poderia ser o Felipe Massa. E, inclusive, até pensar que nesse meio tempo também não surgiu ninguém que poderia ser um outro piloto de ponta no Brasil que representasse bem. Talvez o único ali que passou nesse período 2006-2017, brasileiro, tô falando, claro, que tinha ali alguma coisa para poder apresentar, nem o Nelsinho Piquet, eu acho mais o Lucas de Graça, que nunca teve oportunidade de fato ali por conta da rivalidade de Nelson Piquet, que até já mencionaram em outros programas, em uma outra corrida clássica, como que as coisas entre esses dois se relacionam, e aí ficou na história e o Brasil ficou sem um piloto para substituir ou para ser um fator como foi o Felipe Massa. Então, só voltando um pouco no que o Rosa falou, né, sobre a aposentadoria do Massa e dele ter voltado e tudo mais, que o motivo é claro. Eu também acho, é super claro e não tenho nenhum problema com isso. Mas só pontuar que eu acho que deve ter sido muito mais difícil para ele mesmo tomar essa decisão, né? De, olha, eu já tô aqui
me aposentei, fiz aquela despedida super bonita em Interlagos pra minha torcida, né? Foi sensacional. Agora acabou. Alguns choraram. Diz a lenda aí, eu não vi, né? Eu vi, pude comprovar. É. E tirou sarro, não teve compaixão, não teve coração nenhum. As pessoas ali emocionadas, ou emoção pura, Bárbara. E ele tirando sarro das pessoas que estavam emocionadas. Sem empatia, né? Bonito. Eu achei bonito, mas eu tirei o sarro também. Empatia zero esse Rosa, viu? Mas, imagina pra ele mesmo, né? Tipo, fiz tudo isso agora, já tava planejando, sei lá, um tempinho de férias ali, uma praia, né? Viajar com a família e de repente, opa, tô de volta aqui, pessoal, vou fazer mais um ano, vou viajar pra caramba de novo, tenho que preparar o físico mais ainda, né? Porque esses carros exigem mais os pilotos, então deve ter sido muito mais complicado pra ele, tipo, brincadeira, voltei. Então só pontuar essa parte também que eu sempre me coloco assim um pouco na pele da pessoa, né? Então deve ter sido muito mais complicado pra ele. Uma coisa que eu queria falar, que o Rosa falou sobre o Lucas de Graça, eu coloco o Nelsinho Piquet e o Felipe Nasser também em condições de bons brasileiros aí. Eu só acho que tem a questão das circunstâncias também, né? O Felipe Nasser, uma carreira aí muito mal gerida, né? O que parece pra gente aqui de fora. Numa Sauber horrenda aí, tinha patrocínio aí do Banco do Brasil, né? Tinha uma ajuda boa por trás dele. Talvez fosse o brasileiro que chegou com mais ajuda nos últimos 20 anos aí. Eu nem sei se não era mais ajuda do que o Rubinho Barrichello com o Arisco lá no começo de tudo. Mas não conseguiu dar os passos corretos. Tinha uma abertura na Williams e não conseguiu aproveitar essa abertura. E o Nelsinho Piquet foi colocado realmente, sabe, numa zona total, numa equipe com um cara mau caráter gerenciando e que tinha como intuito fazer um piloto X vencer corrida e que as coisas lá andavam de uma forma pior possível. E aí o Nelsinho acabou envolvido, não é santo também, né? Não é nem um coitadinho que foi lá, se envolveu e foi banido. Então acho que são pilotos também que eu colocaria aí nessa lista de bons pilotos que apareceram, mas por problemas externos acabaram não vingando na Fórmula 1. E estamos aí, né? Prestes a ficar sem um piloto. Ficaríamos esse ano, mas a Williams chamou o Massa em cima da hora. Provavelmente, Diogo Gomes, 2018 será esse ano. Ou você acha que ainda tem sobrevida para Felipe Massa na categoria? Não, a fase do Massa na Fórmula 1 acabou há uns 3 anos atrás. Mas se tem um espaço e se precisa de um piloto com as características dele, então ele vai ficando. É bem a prova do que aconteceu agora nesse ano, né, 2017. O problema disso é que ele acha que tá bem ainda, porque agora toda semana ele solta alguma declaração afirmando que as pessoas que conhecem corrida na Williams querem que ele fique. A Williams, sim, ele vai perder muito. Esses testes que a Williams está fazendo com outros pilotos não vale de nada, porque não é o carro 2017. É o tipo de estratégia que eu acho que ele na Ele tá falando da carreira, isso? tá? Eu não tô acompanhando, não. Ele, na altura da carreira que ele conquistou, e aqui eu tô falando de forma assim, extremamente honesta, eu acho que o Massa tem sim uma boa carreira, uma bela carreira, um cara que vice-campeão mundial, um cara que tem um bom número de vitórias, um cara que passou muitos anos numa equipe grande. Não precisava acabar a carreira dessa maneira, entendeu? A maneira como ele acabou a carreira no passado, eu gostei. Ele tava já há muito tempo ruim, mas chegou uma hora que ele falou que não tem um espaço, tô saindo. É isso. Mas ele tá acabando a carreira de uma maneira Rubens Barrichello, que é outro que eu falo a mesma coisa, que tem uma carreira linda, mas que saiu da Fórmula 1 de um jeito nada agradável, um jeito quase mendigando espaço. Não teve despedida, né? Nem teve despedida. Porque... Nem teve despedida, foi pior ainda, né? A carreira do Massa eu acho que é uma belíssima carreira, mas enfim, chega um ponto que é hora de acabar, não tem mais vaga, só que ele tá aí pela mesma razão que o Kimi Raikkonen tá aí, né? Um piloto experiente, é um piloto que em ocasiões ainda entrega, tem alguns atributos ali, como por exemplo, ajudar o Stroll, que favorecem a equipe, questão de idade e tudo mais, então vai ficando. Mas eu acho que a Williams tá buscando opções aí pro próximo ano e não é nem ter nada contra o Massa, mas eu acho que é interessante verificar opções pro próximo ano. Só tomara que não seja um Kubica,
e tomara que não seja o de resta. Porque pra fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, que nível de é esse da Fórmula 1 atual? A gente saiu de um grid maravilhoso, com pilotos num nível de qualidade tão bom quanto pilotos lá do passado, e pra passar a recuperar um cara que há 8 anos quase morreu num acidente, ou pra passar a recuperar um cara que há 2 anos, 3 anos tá encostado no DTM, e eu digo encostado porque ele tá no DTM andando mal. O Whitman, por exemplo, não tá encostado, é um cara que tá sendo campeão. Ele não, ele tá encostado lá. Ele tá lá pelo nome, porque senão a Mercedes já tinha chutado ele, se fosse um nome menor. Então, é difícil, sabe? É uma situação complicada da Williams e do Massa como um todo. Eu acho muito nebuloso ainda o que vai sair disso aí pra 2017, mas eu não tenho muitas expectativas, pra ser bem honesto. Não, só... Fala, não, eu só ia complementar, puxando do que vocês falaram, né, que o Diogo mencionou aí, né, o Barrichello que saiu sem despedida, o Button que tava nessa prova também aconteceu a mesma coisa, né, saiu assim meio que tipo, tô indo, mas não tô indo, mas fui, né, então não teve grandes gestos, mas você falou, Raposo, do Nelsinho e falou do mau caratismo e Briatore, e é muito engraçado que toda corrida que eu vejo, assim, que aparece ele no grid, me dá até um arrepio, assim, do tipo... Sabe, coisa ruim, vai pra lá, sai daqui, porque é um cara que ficou marcado, né? Acho que é muito difícil limpar a imagem, tá banido, e eu acredito que quando vencer essa punição, se ele tentar voltar, não vai ser legal, sabe? Vai ficar totalmente esquisito. Então, só pra pontuar, assim, também é uma coisa que acaba me incomodando quando a gente tem as corridas aí clássicas. Você falou de Robert Kubica, né, o Diogo? E eu lembrei também de um comentário, de algo a se fazer, que essa, além de ter sido além de ter sido a última prova do Montoya, foi uma das últimas também do Villeneuve com a BMW, né? Porque nesse ano também teve a estreia do Kubica, né? Quando o Villeneuve é chutado também pelo mau desempenho, por tudo aquilo que acontece, pelo pacote Villeneuve que foi os últimos anos dele da Fórmula 1, né? Então, assim, é curioso, a gente tá fazendo esse paralelo com Massa, mas o Kubica também é um paralelo, né? Um cara que se destacou bastante e que eu vou aproveitar e fazer esse espaço, porque eu nunca esqueço o dia que eu liguei a TV, tava passando uma corrida de Fórmula Renault em Interlagos, e, nossa senhora, o Kubica dando um pau naquele monte de brasileiro em Interlagos, uma prova que eu ficava olhando e falando, meu, tá todo mundo brigando, o que é esse piloto lá na frente? Eu não tinha ideia, porque a gente não tinha ainda sites consolidados. Não era fácil, né, Rosa? Não era fácil, nada fácil, e de repente chegou um cara, um polonês, e guiava aquela barbaridade e tudo mais, e isso acho que, se não me engano, foi em 2003, não lembro quando foi essa prova de Interlagos. E aí, em 2006, ele assumiu um lugar numa equipe titular na Fórmula 1, num carro que tinha um campeão do mundo, por mais que já não era o Villeneuve de 97, mas era um campeão do mundo. Um abraço para Carol Stantes. Vamos ler aqui e-mails. Recebemos e-mails dos nossos queridos ouvintes sobre a corrida clássica. Algumas pessoas assistiram, né? Ainda bem. Coitados. Jailson Fernandes de Amadeu. É bom voltar a assistir os carros da Fórmula 1 em Indianápolis. Ver os carros acelerando nessa pista é gratificante. Pena que do traçado oficial é utilizada apenas uma pequena parte. Mas a corrida em si não foi nada de espetacular. Talvez o acidente na largada foi o ponto forte da corrida. Fora isso, algumas poucas disputas na pista, mas nada de muito relevante. O que me chamou a atenção foi o Fisichella andando melhor do que o Alonso, que acabou abrindo passagem para o piloto italiano. Havia algum problema com o carro do espanhol, Diogo Gomes? Agora, na opinião de vocês, a Fórmula 1 devia tentar voltar a Indianápolis? Comercialmente, há interesse, tendo em vista a nova direção, Thiago Santa Rosa? Primeiro, o Diogo Gomes vai falar sobre Fernando Alonso e depois você, Thiago Santa Rosa, fala sobre o retorno de Indianápolis. É uma situação confusa ali, porque o Alonso, como eu falei, ele vinha de 3 vitórias, então ele era líder do campeonato e se manteve depois dessa prova, obviamente.
E o Fisichella, obviamente, estava na posição de segundo piloto, né, da Renault. Então, no início ali, ainda ele tinha a expectativa de que o Alonso pudesse, enfim, se manter à frente do Fisichella, assim como aconteceu na Ferrari com relação ao Massa e o Schumacher, e ir à frente e conseguir os pontos, né? A questão é que o ritmo do Alonso ele é tão ruim, mas tão ruim, que chega um ponto em que não tem mais como segurar. O Fisichella ultrapassa o Alonso, abre muito fácil, e depois o Alonso, na segunda parada nos pits, né, acaba, na segunda parada para a maioria deles, porque alguns partiram para apenas uma parada, o Alonso acabou perdendo mais posições, porque vinha perdendo muito tempo, então quando ele parou, os outros conseguiram fazer voltas rápidas e compensar o tempo dele. O Trulli, por exemplo, largou de último, na última posição no grid, gente. 22º colocado, numa Toyota, sim, era um carro muito rápido, largou lá atrás por conta de punições, né, não por conta de velocidade real, mas largou de último, né, largou da 22ª colocação e chegou em quarto, uma posição à frente do Fernando Alonso, inclusive. Então, e que foi a ultrapassagem aconteceu somente nessa segunda parada do Alonso. O Trulli foi para apenas uma parada. Mas aí já mostra bem como essa queda dele, né, foi muito grande. O Rubens Barrichello de Honda, que classificou muito bem, mas que também fez uma corrida muito apagada, também não chegou longe do Alonso. Então, foi uma corrida como um todo muito comprometida da parte dele, em termos de ritmo, de fato. Em posição, talvez tenha perdido uma ou duas posições com relação ao Fisichella, mas em termos de ritmo, de fato, o déficit foi muito grande. E aí chegou uma hora que, mesmo com isso que o ouvinte chamou a atenção, mesmo com o Fisichella mais rápido, deixando o Alonso passar ou não atacando o Alonso naquele início ali, no final das contas não teve muito o que fazer, teve que deixar o Fisichella ir embora e o Alonso ficou foi ultrapassado por outros pilotos. E olha, Jailson, respondendo a parte que me cabe dessa pergunta, né, desse seu comentário, não tem nada, tá? Eu acho que a Fórmula 1 já deixou de ver Indianápolis como um objetivo. Quando teve o objetivo, acabou sendo negativamente marcado por conta do que aconteceu em 2005 e isso pesou, né? Pesou muito claramente na visibilidade da prova lá, né? E Indianápolis fez de tudo para ter a Fórmula 1, mas também viu que não era tudo isso que eles esperavam, né? Eles conseguem muito mais com as 500 milhas, mesmo com públicos muito menores que a prova principal do ano. A NASCAR também traz mais visibilidade para eles em termos de audiência no mercado local. Eles já tiveram MotoGP durante um tempo, hoje não tem mais. E a MotoGP, de certa maneira, também trouxe mais visibilidade para Indianápolis por conta da forte base que eles têm de motoqueiros, enfim, amantes de moto nos Estados Unidos e que acabavam se deslocando para Indianápolis, mas hoje Fórmula 1 e Indianápolis se distanciaram, não tem essa ideia. A Liberty a princípio não aponta também para isso. O que a Liberty aponta pouco é uma ideia que já era algo que o Bernie Ecclestone tinha em mente, que é Nova York, que é tentar buscar aquela famosa prova nas ruas de Nova York, coisa que a Fórmula E já conseguiu aí recentemente com aquela pista horrível, mas uma pista em Nova York com a Estátua da Liberdade de fundo e tudo o que ela e aquele cenário representa. Mas em termos de competição corrida, hoje a Fórmula 1 está bem longe do estado de Indiana. Falou tanta coisa, Rosa, que eu ia responder a pergunta do Jailson, mas foi tão certinho, assim, completou tanto o raciocínio que eu pesquei outras coisas aqui que eu queria complementar, que você disse, que uma delas foi em relação a público, né? Primeiro que eu acho que não vai voltar para Indianápolis, assim, eu adoraria que voltasse, mas já tem outros circuitos estabelecidos, né? Tem o circuito de Austin, que foi criado aí do zero, já recebe a Fórmula 1, né, desde o comecinho. Então, mas Austin tem um problema também, teve problema recente, né, por conta daquele, se não me engano foi 2014,
Foi o ano passado que teve a tempestade? 2000 e ano passado? Não lembro. Acho que foi. É que eu ia falar 2015, mas acho que foi 2016. E eles tomam prejuízo financeiro também, consequentemente. Eu acho que todos os anos eles tomaram prejuízo financeiro. Mas muito mais grave por conta desse problema nesse ano, que as atividades foram canceladas, enfim, que aí sim ficou assim muito próximo de romper o contrato com a Fórmula 1 por conta desse prejuízo. Mas continue, Babi. Não, é bom, é interessante trazer essas informações também. Mas, então, só para continuar, né, você falou um pouco de arquibancadas que ainda enchem, né, com outras categorias, e na transmissão eu fiquei reparando, porque eu fiquei em uma arquibancada bem baixinha, que fica... quando você está assistindo a Indy é a primeira, e quando você está assistindo a Fórmula 1 é a última antes da linha de chegada, né? Porque inverte o sentido. E aí tava tão vaziozinho assim, e falei, caramba, né? Realmente, depois, óbvio, né? Que tem que citar também o fiasco de 2005, que com certeza levou muito menos público para a corrida. Ainda tinha gente lá apoiando, né? Ah, tamo aqui, quero uma corrida boa e tudo mais. Então isso envolve bastante. Mas se você pensa que no fim de semana de Indianápolis dá 400 mil pessoas no autódromo, se tivesse 100 nessa corrida da Fórmula 1 já era demais. Então também não é aquela questão de, nossa, atrair pra caramba o público, né? Então acho que é mais um lado emocional também que a gente tem de ser realmente um templo do automobilismo, de ter muitas corridas clássicas lá, passa a NASCAR também, teve nesse final de semana corrida da Red Bull de aviões, né? Então é realmente o local, né? Chama bastante por conta da história. Então foi muito legal, de novo, de assistir por conta disso. Então, só fazendo esse adendo ao que você disse, eu tinha anotado mais algumas coisas aqui, mas na hora que eu vou falar, eu acabo perdendo todas essas informações. Mas tudo bem. Depois, se eu lembrar, eu acabo falando. Eu tô aqui recebendo no meu ponto que o Thiago Raposo quer falar alguma coisa aí. Não, eu só queria ressaltar, né? Eu acho essa comparação de Indianápolis, quando compara a Fórmula 1 com outras categorias, um pouco injusta, assim, porque a gente tem que falar a verdade que as 500 milhas de Indianápolis, eu não sei a porcentagem certa, mas eu vou chutar que ao menos 25% ou 30% é camarote de convidados, de gente que nem sabe muito bem o que está fazendo lá. Empresas brasileiras, por exemplo, que levam dezenas e dezenas de convidados, é um dos exemplos para lotar aquilo lá. Então, e tipo, a Fórmula 1 também tem os seus camarotes e tudo, mas eu vejo um público mais verdadeiro, genuíno. Juntar 100 mil pessoas na Fórmula 1, talvez, se fosse a Fórmula Indy, só não vamos dar camarote para ninguém, não tem regalia para ninguém. Vem quem quer assistir a corrida. Talvez desse os mesmos 100 mil, não sei. Posso estar errado. É uma dúvida que eu tenho, porque sempre fica essa comparação, mas as 500 milhas consegue lotar isso aqui de verdade, as outras categorias não. Mas tem todo esse contra por trás, que existe um patrocínio gigantesco de várias empresas que querem colocar lá seus convidados. Temos mais um e-mail aqui, pra gente fechar, de um dos culpados, né, pra gente ter assistido essa corrida, e ele querer, sabe, colocar panos quentes em cima, Leandro JF. Não foi uma corrida excelente, mas teve bons momentos. Quero destacar um ponto. Eu, pessoalmente, sou contra fabricantes de pneus diferentes, pois vimos nessa prova e em várias outras que uma fabricante que sobrepõe a outra e deixa suas equipes com muita vantagem. De modo algum, a Ferrari era superior em 2006, mas devido a Bridgestone, ela fez um passeio em Indy sobre a Renault. Destaque para a capotagem espetacular do Heidfeld na segunda curva, culpa clara do Montoya, e para o desempenho destruidor do Trulli, que chegou quase ao pódio após largar dos boxes. No mais, Rosberg foi fraquíssimo com sua Williams limitada. Não vi os pontos positivos que ele viu aqui nesse meio dele, não. Que ele falou que citaria. Bárbara Franzin, lembrou mais algum ponto? Uma pena, né, que você não assistiu na transmissão nacional. O Diogo Gomes mandou um link lá, que nem precisou do programinha do Herrera lá, porque foi direto, o download direto, assim, de primeira. Porque agora o pessoal quer saber, e aí, Bárbara, o que você só ouviu da transmissão nacional e você viu da transmissão internacional? Pois é, eu até avisei no grupo, né, que eu ia ficar devendo pra ninguém ficar chateado, mas eu
Foi no primeiro link que o Diogo passou, que estava excelente, por sinal, muito obrigada, mas se o segundo tivesse chegado um pouquinho antes, eu teria conseguido assistir na transmissão nacional. Mas foi ótimo ver pela ITV Sport, né, que hoje em dia mudou, né, tá boa parte do pessoal no Speed. Então tinha Martin Brundle, James Allen, aí Ted Crafts fazendo as reportagens ali dos boxes, né, nas garagens e tudo mais. E eu achei super legal porque eles trazem todo uma retrospectiva, né, do que estava acontecendo não só naquela temporada, como foi ano passado e todos os problemas que tiveram em Indianápolis. Então fazem as entrevistas ali antes da largada. Então assim, é um pouco do que tem hoje na transmissão, só que eu não tinha parado para assistir numa corrida clássica e isso eu chegava mais no momento da prova, acho que um pouco daquele pensamento de eu já sei o que aconteceu, então vou pular um pouco essa parte, mas dá pra ter muitas informações valiosas, assim, né? Então você recupera um contexto, uma época, tudo que estava acontecendo ali, então eles ressaltaram bastante essa questão, né, da prova de 2005, de toda a briga, o que aconteceu, como é que foi, falaram também bastante do Scott Speed, que era o americano da vez na categoria e acabou também sofrendo o acidente ali, se envolveu, né, naquela batida logo no comecinho e ficou de fora. O Alonso, que era líder do campeonato, então estava ali à frente do Schumacher e Schumacher tinha que vencer para conseguir descontar ali um pouquinho. Uma coisa engraçada que eu vi foi a entrevista com o Bernie, era isso que eu ia falar numa das partes aí que acho que foi o Rosa que citou, o Eccleston, que os repórteres estavam ali quase se batendo para conseguir falar com ele e foram perguntar se ele achava que ia ter corrida no ano seguinte, se ia dar para renovar, e ele meio que desconversou assim, vocês estão sabendo de alguma coisa? Eu não sei de nada. Então aquele velho jeito, né, Eccleston de ser. E eu achei curioso que eles estavam entrevistando os pilotos durante o hino nacional, né, ainda mais atualmente que tem bastante discussão nos esportes americanos aí sobre hinos, então só para fazer essa pontuação também. E era época de Copa do Mundo, o Brasil tinha sido eliminado. E aí eles até perguntaram pro Felipe Massa, né? O que você acha, né? Tá meio chateado e tudo mais. E ele falou, não, quero levar alegria pros brasileiros, né? Quero fazer com dar uma compensada, né? Que geralmente é o que acontece quando a gente tem a corrida seguinte da Copa, que o Brasil acaba saindo. Até o momento, olha só, essa é legal. O Schumacher, ele tinha liderado todas as voltas das corridas desde o GP da Espanha. E aí nessa corrida acabou mudando um pouco porque o Felipe Massa, logo no começo, né, foi melhor e conseguiu ficar à frente. E a transmissão também acabou defendendo um pouco aí, né, essa troca de posições, né, falando que se qualquer pessoa tivesse aí no comando da Ferrari, que deixaria o Schumacher, que ainda tinha chances, né, de conquistar o título de ultrapassar. E também tem aqui, né, que eu vi uma cena que eu acho bem emblemática também. Você me perguntou uma coisa, estou falando um monte, né? Mas é de transmissão, então tudo bem. Que é o Jean Todt com aquele radinho, né? Do Massa e do Schumacher na mão, que a gente só ficava esperando ali a ordem de equipe acontecer. Então foi uma volta aí ao tempo. E também tem um comentário na transmissão sobre o Rosberg, falando que ele pilotava como se ele estivesse na GP2. E aí eu fiz o paralelo, né? Falei assim, mal sabem eles, né? Que esse menino aí ainda seria campeão do mundo, ainda ia bater de frente com o Lewis Hamilton, ia conseguir ali chegar no objetivo dele, que era conquistar o título. E, de novo, nossa, muito tempo, né? Porque 11 anos depois, né? Na verdade 10, que ele conquistou o título ano passado, mas muito tempo ele batalhou para conseguir. E tem uma estatística, não é do Leandro JF, mas é da transmissão também, que é bacana, que o Alonso ele tinha liderado 66% das voltas até aquele momento no campeonato. E o Diogo colocou aqui pra gente, né, que essa era a 10ª corrida de 18, então não era tão esticado o calendário como agora. E de novo, só agora é a última, de verdade, que eu vou lembrando das coisas no meio do caminho e vou falando. Que o Monteiro ele se envolveu no acidente com o Sato. E eu também achei muito engraçado que ele criticou, falou que o cara que quer tentar na primeira volta acaba dando nisso, não consegue, não é a primeira vez que ele tem esse tipo de postura. E aí eu também fiquei pensando, e o Sato ganhou as 500 milhas, né? Então são muitos paralelos aí que a gente consegue fazer entre pista, pilotos, categorias e a partir da corrida clássica, que eu acho que é um dos quadros assim mais bacanas do café.
Então, incentivar a galera, né? Porque hoje poucas pessoas mandaram e-mails, a gente até entende, vai. Eu não sou o Raposo que fica aqui criticando quem escolheu a corrida, que tinha que ser a dele, que foi chata, que isso, que aquilo. Mas dessa vez eu perdoo porque era mês de feriado, mas semana que vem já vai ter GP Clássico do México, então eu quero todo mundo aí mandando os e-mails e participando, porque realmente é legal. Vale a pena se assistir uma corrida aí mais antiga, assim, meio que voltar num contexto um pouquinho em outra época, então é muito... Vale a pena mesmo, é legal. Então convido todos vocês, e acho que os meus amigos aqui da bancada vão falar a mesma coisa, pra assistirem a Corrida do México. Só fica a dica, né? Não escolham a do Raposo, é isso. Com certeza. Isso aí, galera. Escolham um deles e assistam outras corridas como a dessa semana, uma corrida chata. Ou você pode ver o Schumacher ganhando na estratégia ali, fazendo contas, né, nos boxes da Ferrari. Tem essa opção também. Aliás, faremos essa votação, tentaremos fazer essa votação o mais rápido possível. Talvez amanhã já colocaremos para os nossos apoiadores escolherem, para a gente fechar amanhã no fim do dia e divulgar já na quarta-feira aí nas nossas mídias sociais, para todo mundo ter um tempinho de acompanhar. Não sabe onde encontrar o link? Entre em contato com o Diogo Gomes. Se você for na do Raposo, tem no YouTube. É só você ir lá no YouTube e escrever. Agora, se você for na deles, aí vocês vão ter que vasculhar a internet, entrar em link daqui, baixar programa que faz o download, tudo, etc. É um trabalhinho a mais. Nas minhas, você entra no YouTube, coloca o nome da corrida e assiste. Mas a gente tá aí, se você quiser mandar um e-mail perguntando onde eu assisto, manda um link pra gente, a gente manda. É bem tranquilo de acompanhar, a gente facilita a vida de vocês. E com isso a gente encerra esse bloco da Corrida Clássica Estados Unidos 2006.